Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Passaram o mês bem? Espero que sim, aproveitaram bastante as férias, né? Apesar de ficarmos em casa, né? Não podemos viajar devido a esses probleminhas, essa pandemia, mas são coisas que nós vamos superar, né? E estamos retornando mais uma vez às nossas aulas, dando a continuidade das aulas remotas, né, à distância ainda através do aplicativo das tecnologias, e vamos dar a nossa continuidade aqui, né, onde no segundo bimestre, lá no primeiro semestre, lá o segundo bimestre, nós finalizamos vendo as propriedades coligativas, falando sobre os gases. Então, vamos começar esse segundo semestre, especialmente o terceiro bimestre, falando um pouco sobre energia, né? Essa energia que faz com que, dependendo dessa energia, vai fazer com que uma matéria seja transformada, certo? E essa matéria transformada, nós chamamos ela de termoquímica, certo? É assim, a termoquímica, um tópico, né, é o que? As transformações físicas e as reações químicas quase sempre estão envolvidas em perda ou ganho de calor, certo? Quer dizer, o calor é uma das formas de energia mais comum que conhecemos, né? É com o calor que fazemos com que essa energia pode ser perdida ou pode ser ganha em determinados objetos, certo? Como assim? Porque o calor ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Se ele está esfriando, então é o que? A energia que está caindo, o calor que está caindo. Se ele está aumentando, é a energia que está subindo, é o calor que está subindo, né? Eu quero que vocês tomem nota esse segundo tópico aqui que diz assim, ó, a termoquímica é a parte da química que faz o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante uma reação química. Se você está colocando uma comida no fogo para cozinhar, para fazer uns ingredientes, para fazer uma comida para você, você vai colocar no fogo, então você está utilizando o que? A energia, o calor. Esse calor vai fazer com que aquele alimento que estava cru, ele se transforme, ele fique cozido. É isso, então você está fazendo aí, vai se transformar em uma reação química. Porque numa reação química ele vai ter o seu início e seu fim, seu final. Ele vai ter duas etapas. Ele vai estar a etapa inicial, que é aqueles alimentos que estão crus, que vai colocar no fogo, tudo mais, e vai ter sua etapa final, que é exatamente aqueles alimentos que já ficaram totalmente cozidos. É isso? Continuando. Não esqueça, eu quero que vocês copiem esse segundo tópico. E também eu quero que vocês tomem nota nesse outro tópico que fala sobre o calor. Quando a gente fala de energia, estou me referindo a um calor, né? Esse calor eu utilizo porque eu utilizo uma letrazinha que em cálculos matemáticos, né, a gente utiliza uma letras que ele é representado pela letra Q. E por que pela letra Q e não pela letra C? Alguns cálculos matemáticos já têm as suas determinadas letras abreviadas, né? Por exemplo, o C, se eu não estou enganado, ele representa, o C minúsculo representa o calor específico, o C maiúsculo representa a capacidade térmica, aí o Q ele vai representar o que? A quantidade de calor, certo? E esse Q tem que ser maiúsculo também, porque o Q minúsculo representa outra coisa, né? Então, o que vem ser o calor? O calor é a energia que entra ou sai de um determinado sistema. Em virtude da diferente temperatura que existe nesse sistema termodinâmico. Quer dizer, que essa temperatura ela pode ser baixa, ela pode diminuir, mas está entrando aí uma energia, porque está diminuindo a temperatura, está esfriando, né? Ou ela pode ser alta
também está entrando aí em determinado sistema que está aumentando essa temperatura, está derretendo alguma coisa, né? E esse sistema nós chamamos de sistema termodinâmico, certo? Que eu quero que vocês notem também que o que é um sistema termodinâmico? É a ciência das relações entre o calor e outras formas de energia, né? Como assim outras formas de energia? Porque esse calor pode ser pela natureza, pode ser um calor devido ao desenvolvimento do gás metano, pode ser um calor devido à energia elétrica, né? Aí vai depender de qual forma de energia vai ser utilizada nesse calor, certo? Então quero que vocês tomem nota também desses dois tópicos aí. E nesse terceiro tópico a gente tem um chamado calor de reação. Esse calor de reação é numa determinada temperatura, é de acordo com a temperatura, né? O que é esse calor de reação? É a quantidade de calor, né? Que, como eu disse, é representado pela letra Q, o Q maiúsculo, trocada pelo sistema e pelas vizinhanças, que é necessário para que a temperatura do sistema, depois da reação completa, seja a mesma que no início da reação, certo? Então, lembre-se que eu quero que vocês tomem nota desses três tópicos aqui. Ó. Eu quero que vocês copiem esses três tópicos aqui, certo? Copiar. Porque eu peço para vocês copiar porque é importante para o aprendizado de vocês. Ok? Eu quero que vocês copiem aí esses três tópicos aí. Quando nós utilizamos a energia, o calor, por exemplo, né? As transformações físicas, o que são as transformações físicas? Nós chamamos de transformações físicas o que? O sólido, o líquido, o gasoso. São estados físicos da matéria, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Essas transformações, para acontecer, elas são acompanhadas pelo calor, né? Acompanhada pela energia. Lembra que eu disse que o calor está relacionado à energia, né? Então essas mudanças de estado físico é devido ao aumento e à diminuição de energia. Por exemplo, aqui os estados físicos que temos: sólido, líquido e gasoso. Se eu quero fazer com que uma pedra de gelo se transforme em líquido, eu vou aumentar o meu calor. É isso? Eu vou aumentar uma temperatura, uma determinada temperatura, que esse gelo vai começar a derreter. Se eu quero que aquela água que veio do gelo que derreteu se transforme em gás, aí eu vou aumentar cada vez mais a temperatura. Vai chegar no ponto de ebulição, né? Então eu estou dizendo aí que eu estou absorvendo o calor. Então eu chamo de absorção de calor, isso aí. Estou aumentando a temperatura. Agora, se eu quero que aquele gás volte a ser líquido, eu vou começar a diminuir a temperatura. Eu vou baixar a temperatura dele. Ele vai voltar a ser líquido, né? E aquele líquido que veio do gás volta a ser gelo, aí é que eu diminuo mais ainda a temperatura dele. Ele vai entrar num ponto de fusão, né? Então eu estou fazendo o que? Eu estou liberando calor. Então está acontecendo aí uma liberação de calor, certo? Repetindo, a absorção de calor é quando o calor aumenta. E liberação de calor é quando o calor diminui. Tomem nota aí. Notem essa observaçãozinha aí, ó. A absorção de calor. A absorção de calor é quando o calor aumenta, é quando a energia aumenta. E liberação de calor
é quando o calor diminui, é quando a energia diminui. Certo? Tudo bem? Tudo em paz? Continuando. Com base nisso, nós temos dois tipos de reações químicas, que nós chamamos de reações químicas, né? Porque se eu estou aumentando o calor, eu estou transformando numa reação. Como assim? Como o exemplo que eu dei no início aí, que eu disse que eu estou pegando um alimento que está cru, boto no fogo, é o estado inicial. Quando ele começar a cozinhar, quando ele estiver pronto, ele vai passar para o estado final. Então foi que eu fiz, eu absorver o calor para aquele alimento, para ele cozinhar. Né? Então isso aí é uma reação, nós chamamos isso aí de reação endotérmica. Endo para dentro. Endo para dentro. Significa que eu estou absorvendo o calor. Tá vendo aqui que eu estou botando aqui um sinalzinho de mais? Esse sinalzinho de mais significa o quê? Quanto mais calor, mais ele vai absorver. Certo? Então por isso que ele é chamado de endotérmico. Endotérmico, porque eu estou absorvendo calor. E graficamente, como é que eu poderia mostrar isso aí? Graficamente, lembra que eu disse que nós temos uma etapa inicial, uma etapa final? Que na etapa inicial, nós chamamos ela de reagente. O que é o reagente? É o ingrediente que eu estou utilizando. Na etapa final, nós chamamos de produto. Que vem ser o produto? É o que aquele reagente se transformou. Por exemplo, o alimento estava cru, o feijão, né, estava cru, estava o reagente. Quando ele recebeu uma determinada temperatura, ele cozinhou. Então ele virou o produto, certo? Então, na etapa inicial, eu chamo de reagente. Reagente. Etapa inicial. Na etapa final, eu chamo de produto. Toda reação química tem isso. Uma etapa inicial e uma etapa final. Sempre a inicial são os reagentes e a final são os produtos. Então, mostrando graficamente, uma reação endotérmica, ela vai sair do reagente para o produto. Por quê? Porque o reagente ele vai precisar de calor para se transformar no produto. Então ele vai ter sempre que receber o calor, que absorver o calor. Certo? Tudo bem? Compreenderam aí? Agora, a outra reação química que nós temos é a exotérmica. Endo é para dentro. Endo é para dentro. Exo é para fora. Certo? O exo é para fora. Quer dizer, ele está liberando o seu calor. Né? Endo é dentro. Tomem nota disso aqui também. Note isso aqui que é muito importante. Vou apagar isso aqui que ficou meio feio. Ou é meio feio. Assim mesmo. Tem a lousazinha digital, vamos aqui. Endo é dentro, exo é fora. Então, repetindo. Quando eu falo em endotérmica, significa que eu estou absorvendo calor, estou botando o calor para dentro. E exotérmica, eu estou liberando calor. O calor está sendo indo para fora. Consertar isso aqui que é fora, não furo. Certo?
Então, na endotérmica, quanto mais eu aumentar o calor, mais eu vou absorver. Na exotérmica, quanto mais eu diminuir o calor, eu vou liberar. Estou diminuindo, estou liberando. Então, na endotérmica, o calor ele vai ser positivo, que eu estou aumentando. Na exotérmica, o calor vai ser negativo, que eu estou diminuindo. Certo? Aí veja bem, na endotérmica, como eu estou absorvendo o calor está sempre saindo do reagente para o produto. Na exotérmica é o contrário. O calor sai do reagente, do contrário assim. Graficamente é o inverso. Por exemplo, na endotérmica, o reagente ele vai estar em cima, porque está sempre aumentando o seu calor para o produto, né? O seu calor está aumentando. E na exotérmica, não, desculpe, gente, um erro aqui. Na endotérmica, o seu calor está aumentando, não é isso? Então está aumentando para o produto. Está aqui, endotérmica. Então isso aqui é endotérmica, ó. Desculpa aí, note aí, ó, endotérmica. Endotérmica. O reagente está procurando aumentar o seu calor, então ele está indo atrás do produto para aumentar seu calor. Endotérmica. E na exotérmica, o reagente está diminuindo o seu calor com o produto. Certo? Na endotérmica, em todos os dois, graficamente, o calor sempre sai do reagente. Na endotérmica, eu não estou absorvendo calor, não estou aumentando o meu calor, então tá aqui, eu estou aumentando meu calor. Ó. Estou aumentando. Então eu saio do reagente para o produto, subindo, aumentando meu calor. Na exotérmica, o calor não está sendo liberado, não estou diminuindo meu calor, eu também saio do reagente, ó. Só que eu vou diminuir o meu calor para o produto. Certo? É isso que acontece. Na exo, eu diminuo o meu calor. Na endo, eu aumento o meu calor. Ok? Desculpa aí o errozinho que eu falei, mas já consertei aqui com vocês. Eu quero que vocês tomem nota disso aqui. E continuando aqui, dando continuidade, nós vimos aí falando sobre uns reagentes lá, né? E vocês viram que tinha um H e tudo mais, né? Então, essa energia que vem da reação química é decorrente de quê? Do rearranjo das ligações químicas dos reagentes transformando-se em produtos, como eu mostrei lá, né? Os reagentes vai ser sempre transformado nos produtos, seja quando o calor está sendo liberado ou quando o calor está sendo absorvido. Então, essa energia armazenada, nós chamamos ela de entalpia. Entalpia, essa energia que está sendo armazenada por esse calor, nós chamamos ela de entalpia. Entalpia, que esse entalpia eu represento pela letra H. Lembra que lá estava assim, ó, H, R. Então é a entalpia dos reagentes. Lá no outro estava H, P. Isso daqui é a entalpia dos produtos. Certo? Então, a entalpia dos reagentes é o HR, a entalpia dos produtos é o HP. Sempre que eu falo de entalpia,
essa entalpia é representada pela letra H, certo? A letra H. Nas reações químicas não é necessário calcular essa entalpia aqui não, certo? Quando nós formos calcular uma entalpia dessa daí, nós vamos usar uma variação chamada de variação de entalpia, que é o que nós vamos ver no nosso próximo capítulo. O que é uma variação de entalpia? Que representa o ΔH. Você já deve ter visto aí, muito em física, por exemplo, uma variação de temperatura, variação de velocidade, que uma variação vai ter sempre um início e um fim. Não é isso? Então, em uma variação, eu vou sempre subtrair quem? O produto pelo o reagente. Certo? Então, a variação de entalpia vai ser sempre uma subtração, que é o produto pelo reagente. Mas isso aqui é um conteúdo que a gente vai ver na nossa próxima aula.